Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer resumo desse livro que se chama Palco das Encarnações, tá bom? É um livro de romance de Antônio Carlos, né? Psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, é da editora Petit. Bom, como assim, né? Quem tá caindo de paraquedas aqui não tá entendendo nada. É um livro de romance, gente, mas é um livro espírita que foi psicografado. Ou seja, o que é um livro psicografado? É um livro onde um médium ele escreve o que um espírito tá narrando para ele, né? No caso, né, a escritora desse livro é a Vera Lúcia, tá? A Vera Lúcia, pelo que eu pesquisei, ela já escreveu vários livros, já publicou vários livros, mas assim, não são livros diretamente dela, são livros psicografados, ou seja, são livros que espíritos entraram em contato com ela, narraram, né, como se fosse uma carta, sabe aquele pessoal que escreve, né, carta para as pessoas. Então, é o mesmo trabalho que ela faz, sendo que em vez de cartas, ela faz isso com livros, né, e são histórias verídicas contadas pelos espíritos. No caso, esse livro aqui, Palco das Encarnações, foi narrada pelo Antônio de Carlos, né, que é um espírito, né, que se identificou com esse nome, tá? Lembrando que eles se comunicam com a gente e podem se identificar com o nome que eles quiserem, né? Até porque a maioria dos espíritos tiveram várias encarnações, então assim, eles falam o nome com que eles mais se identificam, tá bom? Esse livro aqui, ele foi psicografado e publicado no ano de 1994. Porém, a história, né, que é narrada por esse espírito é uma história que aconteceu, gente. São acontecimentos do ano de 1750, no Nordeste brasileiro, tá bom? A capa dele é assim, ó. Aqui atrás tem a sinopse, vou ler para vocês. É uma envolvente história do século passado. Augusto, personagem principal, nos conta sua vivência em duas encarnações, das diferenças de encarnar como branco, filho de dono de engenho e senhor de escravos, e posteriormente vir encarnar como negro, escravo no mesmo engenho. Você irá se emocionar com suas tentativas de auxiliar os seus antigos pais no caminho do bem, a frustração e a busca de novas alternativas, a luta num tempo em que a lei mais forte era que vigorava. Veja como Augusto consegue continuar firme em seus propósitos, buscando o processo espiritual seu e de seus entes queridos, né? Bom, o espírito do Augusto, ele já reencarnou algumas vezes, né? No caso, esse livro conta duas encarnações dele. Bom, esse livro, quando começa, conta a história de um menino que ele é membro de uma família muito rica, dono de engenho, dono de vários escravos, né? Uma fazenda muito grande, que contém vários escravos. Lá os escravos não são tratados bem, né? O casal que tem o filho, né, o Augusto, os pais do Augusto também têm outros filhos, mas no caso só tiveram menina. Então tiveram Augusto, que é o filho mais velho, que é o menino. Tiveram duas meninas, né? No livro conta, se eu não me engano, que uma tem 6 anos e a outra tem 2. E aí, logo no início do livro, o Augusto tá ganhando mais uma irmãzinha, né? Que é uma neném que acabou de nascer, né? Conta do parto da mãe dele, né? E aí, nisso, conta que os pais dele são super despreocupados. A mãe dele é triste por ter conseguido ter tido somente um filho homem, né? Mas ainda bem que tinha conseguido ter um filho e homem e era o mais velho, então eles sabiam que eles poderiam morrer em paz, porque as filhas, né, como tinham dote, ou seja, como era uma família bem afortunada, eles conseguiriam casar, né, as filhas dele com bons pretendentes, né? E o filho herdaria fazenda, os escravos, e conseguiria tocar
o que herdasse da família, né? Até aí tudo bem. Sendo que o que acontece, gente? O Augusto, ele é um menino muito empático, é um menino à frente do seu tempo, sabe? Ele vê o sofrimento dos escravos e fica o tempo todo se questionando se aquilo é certo, né? Pra ele, no coração dele, diz que aquilo é muito errado, né? Que como assim, né? Tem um momento, né, que ele pergunta pro pai dele se os escravos são animais. E aí o pai dele diz que não, que são pessoas, né? E aí o pai meio que dá um fora no menino, diz, como assim você não tá vendo que são gente, né? Aí o menino fala assim, então se eles não são animais, se eles são gente, então por que eles são tratados igual ou pior que animais? Nesse momento o pai sente uma raiva fuzilante do filho, né? Mas ele não bate no menino, mas ele fica muito furioso com a pergunta do menino. Fala pro menino que não é pra ele ficar pensando nessas coisas, né? Que são gente assim, porém que eles não têm alma e por isso que eles nasceram de pele escura, né? E que Deus fez essas pessoas sem alma e de pele escura para poder servir, né, as pessoas que têm alma e que são de pele clara, ou seja, racismo puro, né? O menino olhou aquilo e achou muito estranho, até porque era uma família cristã, uma família que frequentava a igreja, né? O padre vivia falando nas missas e nos sermões que todos eram filhos de Deus, né? E aí o menino ficava pensando assim, gente, como todo mundo é filho de Deus e Deus permite, né, que essas pessoas sejam tratadas dessa forma, né? Nessa fazenda tinha os escravos que trabalhavam na lavoura, que trabalhavam serviço pesado, tinha os escravos que trabalhavam dentro de casa, que recebiam um tratamento um pouco melhor, porque eles, tipo, moravam e dormiam no porão, né, que não era tão frio e úmido quanto a senzala, né, propriamente dito. Os que trabalhavam dentro da casa conseguiam ter um alimento um pouco melhor, né, já que eles poderiam comer os restos, né, que sobravam dos donos, enquanto os que viviam na senzala recebiam comidas assim que era tipo lavagem, sabe? E não tinham direito a terem roupas melhores, nem nada, né? Eles também separavam as escravas que eram ditas mais bonitas, digamos assim, né, para poder gerar mais escravas daquele padrão, e os homens que eram considerados os mais fortes, altos, enfim, que poderiam gerar escravos com valor maior também eram separados, eram chamados de escravos reprodutores, ou seja, eles eram forçados a se deitar com várias escravas para poder engravidar elas e gerar novos escravos pro dono da fazenda, entendeu? Então, assim, eles eram tratados literalmente como objetos, né? Até pior, né? Porque até com os objetos eles tinham mais cuidado do que com as pessoas. E aí, as crianças, né, que nasciam, quando ainda eram muito pequenas, ou seja, não sabiam fazer nada, ainda estavam ali no momento de aprender a andar, de aprender a falar e tal, não tinham função nenhuma, então essas ficavam soltas e poderiam ainda brincar um pouco. Agora, as que já andavam, falavam, mesmo sendo muito pequenas, já eram exploradas, desde cedo já conseguiam fazer pequenos trabalhos, né? E aí já não tinham mais direito a brincar. E aí o Augusto gostava de ficar do lado de fora de casa, brincando no pátio, brincando no espaço e tal. E aí, às vezes, ele até mesmo brincava com essas crianças aí, que eram bem menores que ele, apesar dos pais não aprovarem esse tipo de comportamento. Um dia, o pai dele tava mandando... tava olhando as coisas e tal. Não lembro agora ao certo se ia ter uma visita, enfim. Ia ter um acontecimento lá na fazenda que era importante, então ele estava ali levando os escravos para poder fazer a função deles e o filho estava solto, brincando. Nisso, o Augusto acaba sendo picado por uma cobra. Nisso que ele é picado por uma cobra venenosa, ele acaba morrendo, né?
E quando ele morreu, os pais dele ficaram desesperados, né? E praguejando pra caramba, pensando assim, nossa, com tanta criança escrava solta, porque logo o nosso filho foi picado, né? Com isso, o pai ficou muito amargurado e aí começou a ser ainda pior no tratamento dos escravos dele. E a mãe da criança ficou ainda mais amargurada e, se ela já não gostava dos negros antes, começou também a odiar eles porque achava que o filho tinha morrido por culpa deles, que não tinha protegido o filho. E ela ficou viciada em tanto rezar pro filho, pedir missa pro filho de tempo em tempo, ir no cemitério levar flores pro filho e tudo mais. O espírito do Augusto, gente, foi recolhido por um espírito de luz chamado Anselmo. Esse espírito, Anselmo, é um espírito muito querido, é um trabalhador de luz que ele guia, né, os espíritos que acabaram de ser desencarnados, ou seja, ele vai lá, recolhe, né, o espírito que acabou de sair do corpo, que ainda está perdido, não sabe direito o que aconteceu, auxilia esse espírito aí para uma das colônias, né, que eles devem ir para poder ir se recuperar e tudo mais, né. Alguns espíritos passam tempo na colônia e reencarnam, outros não. E outros vão para lugares piores, como o umbral, por exemplo. O umbral não é um inferno, tá? É somente um lugar que é como se fosse tipo um castigo no mundo espiritual, entendeu? Mas enfim, eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. Continuando, né? O Augusto, ele passou o tempo de recuperação dele em uma dessas vilas espirituais, né? E aí, Deus permitiu que ele reencarnasse de volta. Sendo que ele fez um pedido inusitado para Deus. Ele falou assim, Deus, já que eu vou ter que voltar, eu quero voltar para perto da minha família. Porque eu vejo o sofrimento da minha mãe, eu vejo como meu pai desconta, né, a raiva, a frustração de ter me perdido nos escravos, e eu acho que isso está muito errado, e eu quero consertar isso de alguma forma, né? E aí o menino é permitido voltar sim para o engenho, porém de uma forma diferente, né? O Augusto ele reencarna com o nome de Gusto, sendo que negro, né? E ele nasce da escrava Naná, que é uma escrava bonita, né, ainda jovem, que trabalha nos serviços de casa, né, com o escravo, que é o escravo reprodutor do engenho. E aí a escrava gostava tanto do Augusto, porque o Augusto era um menino que tratava bem os escravos e tal, ela resolve homenagear o Augusto, né, com o nome de Augusto, com o nome do filho dela de Augusto, né? O próprio Augusto, quando pediu para reencarnar, ele pediu para reencarnar num negro, para poder mostrar para os pais dele que as pessoas negras tinham valor e que não deveriam ser tratadas daquela forma, mas pediu que, além de reencarnar naquele local, ele continuasse com o mesmo nome, que era o nome que ele se identificava. Aí a escrava foi e colocou o nome dele de Augusto. Porém, né, a Sinhá ficou possessa, achou um absurdo, como assim? Como assim uma escrava colocou o nome do filho dela, o nome do meu filho, né, coisa assim. Então ele passou a ser chamado só de Gusto. Nisso o Gusto cresceu, foi crescendo. Quando ele chegou aos 12 anos, né, antes dele chegar aos 12 anos, ele morava dentro da casa, ou seja, ele dormia no porão, ele ajudava nos pequenos serviços, ele era mais bem vestido do que os outros escravos, né? Ou seja, ele tinha algumas regalias, né? Sendo que uma coisa que incomodava muito a Naná, que era a mãe dele, era a obsessão que ele tinha pelos senhores, né? Porque ele falava dos senhores para a mãe dele como se ele fosse da família, né? E ela o tempo todo falava, meu filho, você é escravo, né? Você é negro, você não pode gostar tanto assim dos senhores, o que a gente tem que ter respeito, né? Para que a gente não seja chicoteado e nem sofra algum castigo, como por exemplo para senzala, né, e tudo mais, mas a gente não faz parte da família, né? E ela sempre ficava alertando o menino, e o menino sempre demonstrando o quanto gostava dos senhores, né, dos patrões. Até que teve um dia, gente, que
ele foi ajudar uma das irmãs dele de vida passada, ou seja, uma das meninas, né, que era a irmã dele. Quando ele era Augusto, senhorzinho, né, cresceu e precisou de ajuda para poder descer do carro, era da carruagem, algo assim. E nisso ele ficou tão encantado com a beleza da menina e com a pele branquinha dela que ele acabou ajudando ela a descer, sendo que ele acabou colocando a mão dele, né, sobre o braço dela. Isso incomodou tanto a menina quanto aos que avistaram, né? Falaram assim, nossa, que absurdo, um negro tocando uma sinhá, né, e tudo mais, a gente tem que castigar ele. E aí ele foi levado para o tronco somente por causa disso, expulso da casa grande, ou seja, ele passou a viver igual os outros escravos, a passar as mesmas dificuldades ou até pior na senzala. Ele cresceu e novamente ele foi injustiçado, tá bom? Por quê? Porque nisso, antes dele... Deixa eu ver aqui como é que eu vou falar pra vocês isso. Bom, ele passou por muita dificuldade e dentro da senzala ele fez amigos e inimigos, obviamente. Ele conheceu muitas pessoas. Tem muitas histórias e personagens secundários. Eu não vou focar neles, porque senão eu ficaria um vídeo muito longo. Mas, só para resumir, ele tenta salvar... Ele acaba vendo uma das irmãs dele, né, outra irmã dele, no caso, sendo assediada pelo noivo, né, num dos pátios da fazenda. E aí a moça diz pra ele que não vai se casar com ele, que não gosta dele, que vai fazer de tudo para os pais encerrarem esse noivado e tudo mais. E aí o cara fica com raiva e avança nela, diz que vai matar ela e tudo, sabe? E aí ele, que é um escravo, vê de longe, acaba interferindo e acaba tomando uma facada, que no caso seria a moça que levaria. Seria assim a que levaria. Nisso ele acaba falecendo e voltando para o mundo espiritual. Mas antes disso acontecer, gente, acontece muitas outras coisas. Eles contam, esse livro conta bastante dados religiosos da época, falam, né, de como os escravos conseguiam manter a fé deles, né, que os ensinamentos religiosos deles eram passados de boca em boca, né. E aí conta a história da Preta Velha, que é uma senhora, que é uma das escravas mais velhas da senzala, né, que ela tem o poder de cura, que ela é médium, ou seja, ela consegue falar com os espíritos, ela consegue incorporar espíritos, inclusive. Ela é a escrava que auxilia todos os outros escravos e que os escravos respeitam muito. Ela consegue fazer vários medicamentos através de ervas e tal, então assim, é uma personagem muito importante, né? E que eu achei incrível terem citado ela, porque para as pessoas, né, que seguem o espiritismo kardecista e principalmente na Umbanda, né, a gente vê muitos espíritos dos pretos e pretas velhas, né, e como eles trabalham nesse sentido mesmo de cuidado, de cura, de energia de cura e tudo mais, né, com os outros mais novos. Eu achei isso muito legal. É um espírito, né, uma entidade que eu tenho muito respeito e muito carinho, por sinal, né, falando assim verdadeiramente, não falando somente dentro do livro, né, porque eu tenho que deixar claro, porque senão vocês podem estar achando que eu tô falando que, ai, nossa, eu super gosto da personagem. Não tô falando da personagem, tô falando da entidade que existe e que foi citada dentro desse livro. Mas, continuando, eles contam as histórias dos outros escravos, do que aconteceu dos escravos que fugiam, né, conta das escravas que tinham os filhos arrancados, ainda muito novos e tal. Então, assim, é um livro que emociona muito a gente, que tem algumas partes bonitas, assim, de reflexão, da gente pensar que, caramba, a vida não termina, né, quando a gente fecha os olhos, o corpo apodrece, mas o corpo físico, né, apodrece, mas ao mesmo tempo é muito triste a gente ver o quanto as pessoas passaram por vários sofrimentos, né, algumas por várias reencarnações sofrendo e mesmo assim não conseguem evoluir, né, outros espíritos resolvem nem evoluir, né. Conta a história de alguns espíritos, por sinal,
que morreram de forma injusta e que por conta disso guardaram tanta raiva, né, impressões de raiva, de medo, de dor, do momento do desencarne deles, e tanto ódio, né, dos que mandaram fazer isso com eles, que em vez deles descansarem, em vez deles quererem se recuperar até mesmo para conseguir reencarnar e tentar ter uma outra vida, eles preferiram ficar no plano material, mesmo sendo espíritos, mas com sentimento de vingança. E aí mostra toda a ação deles de perturbar, de deixar as pessoas que estão vivas doentes, fazer eles sofrerem acidentes e tudo mais, né? O que as pessoas da igreja, né, chamam, né, de encosto, né? E aí, dependendo da religião, a gente vê que esses espíritos desencarnados que ficam aí vagando tem vários e vários nomes, né? E o fato mais importante que mostra é o quanto, né, os espíritos ali de luz estão ali para poder ajudar, né? O próprio Augusto, tanto encarnado quanto desencarnado, sempre tenta auxiliar e ajudar as pessoas. Isso é uma mensagem assim muito bonita, sabe? Eu vou contar a história rapidamente de uma das personagens, né, que eu achei muito triste o que aconteceu com ela, que ela era uma escrava de dentro de casa, uma escrava bem novinha. E aí ela foi morta por uma bobeira, gente. Ela tava limpando a casa e nisso ela acabou deixando um dos vasos de porcelana bambear e cair, rachou, né? Acabou quebrando um pedaço. E a mãe do Augusto ficou furiosa porque aquele vaso era da avó dela e manda a escrava ir pro tronco e ser escoteado até a morte. Sendo que uma coisa curiosa da história dessa escrava é que essa escrava que morreu chicoteada, né, que quebrou o vaso, na vida anterior era a avó dessa sinhá que mandou ela ir pro tronco. Então você pensa, caramba, a sinhá era tão apegada às coisas materiais, né, ao ponto de conviver aquele tempo todo com a escrava e de não perceber que aquela escrava na verdade era a avó dela reencarnada, né, e ela mesmo manda a avó dela pro tronco, né. E aí você pensa o quanto isso é triste, sabe? Enfim, o quanto isso pode mexer com a gente. Bom, aconselho vocês lerem esse livro, porque é um livro bem interessante, traz bastante reflexões, independente de você ser uma pessoa que é espírita ou não, eu acho que a leitura vale a pena. E aqui dentro, vou mostrar rapidinho pra vocês, tem outros livros, né, indicação de livro, olha só. Como eu disse, né, a Vera Lúcia, ela escreveu vários outros livros. E aqui mostra os espíritos que narraram esses livros para ela, olha só, com o espírito do Antônio Carlos. Ela escreveu o livro Reconciliação, Cativos e Libertos, Copos que Andam, Filho Adotivo, Muitos São os Chamados, Reparando Erros, A Mansão de Pedra Torta, Aconteceu, Talismã Maldito, Aqueles que Amam, O Diário de Luizinho, né, que é um livro espírita infantil. Aí com o espírito, né, Patrícia, tem o Violetas na Janela, né, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Eu acho que esses dois livros são os livros assim mais famosos, um dos livros assim mais famosos dentro, né, dos livros espíritas que a gente tem aqui no Brasil, né? É A Casa do Escritor, O Voo da Gaivota, com o espírito Rosângela. Tem o livro Nós os Jovens, com o espírito Jussara, tem o livro Cabocla. E com vários outros espíritos ela escreveu Valeu a Pena, Perante a Eternidade, Deficiente Mental, Porque Fui Um. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica, né, e resumo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir no canal, porque tem vídeo novo todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.